E aí, vou compartilhar com vocês também, né, a primeira atividade, a atividade da página 205, 206, né, que eram as questões de A a F. Então, vamos lá, vamos ver aí o que vocês puseram de resposta, né? Então, a primeira aí, A. Como e por que o território da Alemanha foi dividido após o término da Segunda Guerra Mundial? Vocês puseram aí nessa questão? Professora, espera aí que eu esqueci de pegar meus materiais. Ah, tudo bem. E aí, gente? Ó, professora, que eu escrevi aqui, ó. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental pelo capitalismo. Dona, Oi, é a página 206, né? isso. Eu coloquei assim: a Alemanha se dividiu em Oriente e Ocidente, o que causou bipolarização. Em meados do ano 60, a vida no Ocidente era melhor e chegou a alcançar países como a França e a Inglaterra. Com essa desigualdade, muitos alemães migraram para um lado e para o outro. Por conta disso, a Alemanha Ocidental construiu o Muro de Berlim, capitalismo e socialismo. Tá certo? Tá, na verdade, você até antecipou algumas respostas aí, né? Então, vamos compilar aí as respostas que vocês colocaram. Então, dá até para simplificar um pouco a sua primeira resposta. O como e o porquê é simples. Por que o território da Alemanha foi dividido? Porque eles perderam a Segunda Guerra Mundial. Então, como eles perderam, eles tiveram seu território dividido. Nossa. Tiveram seu território dividido entre os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então, quem dividiu aí o território alemão? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, pegaram um mapa, até puxar aqui um mapinha para vocês lembrarem, ó, pegaram o território, cada um ficou com um pedaço, certo? Então, como também tem a ver com isso, né? Então, eles dividiram, porque a Alemanha perdeu, e a divisão foi feita entre os 4 vencedores da Segunda Guerra. Então, dividiram um pedacinho para cada um dos países vencedores. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, na A? Tudo bem, dona. Beleza. Então, vamos para B, ó. Explique qual foi o critério estabelecido para dividir a Alemanha em ocidental e oriental. O que vocês puseram nessa? Professor, eu coloquei que no lado ocidental estavam os capitalistas, que era uma região que era ajudada pelos Estados Unidos. No oriental estavam os socialistas, que era uma região que recebia dinheiro da... Ai, pera, eu não sei, eu não lembro o que era. É a URSS. A União Soviética. Ah, tá. É isso aí. Então, o critério estabelecido para separar em oriental e ocidental foi justamente a questão ideológica, né? Sendo o oriental aí, a porção oriental, sendo a porção oriental aquela que estava junto com a União Soviética, e a porção ocidental era aquela que estava junto ali com os Estados Unidos e os países que o apoiam. Então, é isso mesmo. Tudo bem? Alguma dúvida na B, gente? Não. Não? Então, vamos para C. Quais zonas faziam parte da porção ocidental da Alemanha? Então, vou até aqui pôr o mapinha de novo. Então, quais zonas faziam parte da porção ocidental da Alemanha? Professora? Pode falar. As áreas controladas pelos Estados, as áreas controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido, a França e foram unificadas em 1948, chamadas de Alemanha Ocidental. Isso, gente. Então, a parte aí ocidental era formada pela zona britânica, a zona francesa e a zona americana, né? Então, Inglaterra, França
e Estados Unidos. Muito bem. Letra D, pessoal. Por que o Muro de Berlim foi construído? E aí? Pode falar? Pode? Para impedir as pessoas fugissem do leste para o oeste em busca de uma nova vida. Sim. Tá correto a sua ideia. Mas alguém colocou alguma coisa diferente, gente? Dona, eu coloquei assim, para dividir capitalismo e socialismo. Havia muita migração e impediu a população oriental de ir para o outro lado. Isso. Então, assim, tá um pouquinho mais completa, né? Claro que o muro, ele teve esse intuito, sim, de impedir que as pessoas que estavam do lado oriental, do lado socialista, fossem para o lado capitalista. Mas o contrário também, né? Que as pessoas do lado capitalista entrassem no território socialista. Então, assim, ele foi construído com o intuito de separar os dois mundos, né? Separar o mundo socialista do mundo capitalista e impedir, né, essa livre circulação das pessoas, impedir que esse alto índice de imigração, né, das pessoas que deixavam o lado oriental em direção ao lado ocidental, para impedir que isso continuasse acontecendo, tá certo? Então, a resposta completinha é falar que o muro foi construído para separar o lado socialista do capitalista, impedindo as pessoas, né, de transitar livremente entre os dois lados e, consequentemente, aumentar aí ou continuar nesses patamares altos a migração de gente que estava do lado oriental, que era o lado socialista, para o lado ocidental, que era o lado capitalista. Tudo bem? Podemos ir para E? Sim, professora. Então, vamos lá, ó. Quais foram os impactos da construção do Muro de Berlim na vida das pessoas? E aí, que vocês puseram? Pode falar. O fechamento da fronteira e a construção do Muro de Berlim conseguiram praticamente acabar com o êxodo de cidadãos para a Alemanha Ocidental. Estima-se que, depois do muro, somente cerca de 5 milhões de alemães orientais conseguiram fugir do país e entre 1961 e 1981, 140 pessoas tentando cruzar o Muro de Berlim acabaram morrendo. Não foi 5.000? Gente, mais alguém quer falar a sua resposta? Eu. Pode falar. Por causa da construção do Muro de Berlim, muitas famílias foram separadas e aí teve perca de amigos, familiares que nunca mais conseguiram se ver. Teve também, em alguns casos, afastamentos de pais e de filhos. Isso aí, Júlia. Quando a gente fala aqui, pessoal, porque ele pergunta assim, qual que foi o impacto da construção na vida das pessoas. Então, a gente está falando individualmente. Talvez o principal impacto tenha sido esse que a Júlia trouxe para a gente. A ideia de que as famílias foram separadas e ficaram assim separadas por décadas, né? Já que um lado não podia visitar o outro. Então, talvez para a vida, né? Se a gente pensar individualmente nas pessoas, isso tenha sido um impacto muito considerável, muito grande. Além, eu acho que a gente pode até completar aqui, que também tem a ver com a restrição da liberdade das pessoas, né? Porque se você é proibido de entrar ou sair de algum lugar, né, isso está totalmente ligado com a ideia aí da liberdade que a gente tem de ir e vir. Então, Emanuel, assim, o que você trouxe é importante, mas a gente tinha que pensar mais individualmente, né? Então, assim, meio que pensar, poxa, eu sou um cidadão da Alemanha, como é que esse muro vai impactar na minha vida, né? E a gente conversou disso aqui nas aulas anteriores, né? Que é justamente essa ideia de separação das famílias, e também a gente pode chegar nessa conclusão da restrição da liberdade. Tudo bem, gente? Então, para a questão E, é mais
mais correto a gente falar dessa questão da separação das famílias e da restrição aí de liberdade. Tudo bem, gente? Tudo. Sim, dona. Então, vamos para a última. F. O que significa a expressão cortina de ferro? E aí, o que vocês puseram? Posso falar? Pode, Manuel. O termo refere-se à divisão da Europa entre os territórios capitalistas e socialistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Sim, a cortina de ferro era aquilo que separava os dois mundos. Mas na aula eu fiz um comentário explicando a respeito da cortina de ferro. Alguém lembra o que eu falei durante a aula, gente? Qual que era essa ideia que estava atrelada a uma cortina de ferro? Dona, Pode ela falar, foi- Júlia. ela dividiu Europa Oriental e Europa Ocidental. Foi? Isso, dividia. Mas foi uma outra coisa ainda que eu falei, que eu até tinha dito para vocês, né, que geralmente a gente usa cortina para separar, né, algum ambiente, é uma das funções de uma cortina, então isso estava fazendo, né? Que cortina está separando os dois mundos. Ok. Mas por que será cortina de ferro? Eu acho que pelo fato do muro ser de ferro. Não é porque o muro era de ferro. A Melissa colocou aqui porque o ferro é forte. Uma cortina de ferro porque era forte. Nossa, gente, vocês não lembram mesmo que eu falei? Mas tudo bem, eu vou trazer aqui. A ideia da cortina de ferro está atrelada também, pessoal, àquela ideia de que a União Soviética era fechada. Então, o mundo não sabia direito o que estava acontecendo ali dentro, né? Diferente do lado capitalista, né, que a gente tinha acesso a notícias e tudo mais. Então, cortina de ferro no sentido de que essa cortina fazia com que a União Soviética e seus aliados, então a gente entra com o lado socialista da Alemanha, fossem protegidos por essa cortina de ferro, impedindo que a gente soubesse exatamente o que se passava ali dentro. Vocês lembram que eu comentei isso com vocês na outra aula? Não lembrava, dona. Tá. Mas então, assim, vale a pena vocês complementarem isso, né? Porque é uma explicação para o termo, né? Então, a cortina de ferro, ela separava, isso que vocês colocaram tá certo, mas a pensar na estrutura do termo é justamente essa ideia de que a União Soviética era fechada para o restante do mundo. Tá bom? Acho que vale a pena vocês complementarem aí a resposta de vocês. Sobre essas questões, gente, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que ficou, assim, em aberto? Ou a gente pode prosseguir? A gente pode prosseguir. Não tem dúvida, não. Beleza, gente. Então, ó, na quarta-feira a gente corrige as outras 4, né, da letra A até a letra D. E agora a gente vai, então, continuar falando da China, tá? Que eu já peço desculpas que esse texto tá horrível, e por isso que eu vou preparar um outro arquivo para mandar para vocês. Mas para a gente ir seguindo na aula aqui, isso já nos ajuda por enquanto. Bom, a gente falou, né, na semana passada, até a questão aqui da política do filho único, de como a China teve que repensar essa política, visto aí que está hoje colhendo os frutos dessa restrição na reprodução, que é a falta de mão de obra, para substituir aí a população que está envelhecendo. E aí a gente falou, talvez, dessa principal característica que meio que todo mundo sabe, né, que existia essa dinâmica dentro da China. Mas a gente vai precisar continuar falando também de mais alguns aspectos ligados à população, mas aí já mais atrelada à ideia de como a população chinesa está espalhada pelo território, tá? A gente, eu acho que isso tem a ver com o raciocínio, né, a maneira como a gente pensa. A gente imagina sempre que as populações
vão estar dentro do país e estão distribuídas assim de maneira igualitária, né? Então a gente sabe, a China é a maior população do planeta e ela tem um território considerável também. A China tem uma extensão territorial, né, de peso aí, é um país grande. Mas quando a gente começa a observar, a gente percebe que, na verdade, essa população ela não está distribuída de maneira uniforme pelo país. E aí, ao longo dessa aula, a gente vai fazer alguns paralelos com o Brasil, porque acaba assim, tendo relação. Que aí a gente pode pensar na nossa própria população, né? Nós temos um país aí gigantesco, né, de proporções continentais, no entanto, a nossa população também se concentra numa parte do nosso território, enquanto outras partes, a ocupação humana, ela é menor, né, ela é diminuta. Então, a gente vai, ao longo dessa aula, fazer algumas equivalências aí. Então, assim, primeira coisa é a gente entender que essa distribuição é desigual. Quando a gente olha para o mapa, né, de distribuição demográfica, a gente observa que na parte leste da China, né, que naturalmente tem ali características climáticas de um clima temperado, um clima subtropical, onde a gente vai encontrar terras mais férteis, então, que são mais propícias para atividades agrícolas, e a questão do predomínio de planícies, né? Então, aí a gente já está falando das questões geomorfológicas, né? Então, as formas, o relevo da China, nessa região é um relevo mais plano, baixo e plano, né? Planície. É nessa região também que a gente encontra, além dessas condições aí geomorfológicas, né, de relevo e de clima, a gente também encontra a região mais industrializada do país. E necessariamente, né, onde estão as indústrias, estão os empregos, então onde tem emprego, tem gente. E nessa região, a gente consegue observar regiões com densidade demográfica maior que 200 habitantes por quilômetro quadrado. E aí eu pergunto para vocês, antes de a gente ir para o mapa, todo mundo lembra o que é densidade demográfica? Peoples. Eu não lembro. Não. Densidade demográfica, pessoal, é a relação, né, entre o número de habitantes de um país em relação ao tamanho do seu território. Então, se a gente fosse calcular, é você pegar o total da população dividido pelo total da área em quilômetros quadrados do território. Então, quando a gente faz essa conta, pega lá a população chinesa que está ocupando essa parte do território e divide pela área que ela está ocupando, a gente encontra esse número alto, né, 200 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pensem que é um quadrado, né, imaginem um quadrado de 1.000 metros de lado, e dentro desse quadrado, a gente tem que fazer caber 200 habitantes dentro desse quadrado. Então, assim, é uma ocupação muito intensa. Quando a gente olha para o mapa, toda essa região mais escura, né, são aí os pontos onde a gente encontra a maior concentração de pessoas, que é justamente, né, que acaba coincidindo aí com as áreas do território onde estão aí presentes as maiores ofertas de emprego. Então, onde está, como eu disse, onde o emprego está, é onde as pessoas estão também, né, para poder ocupar essas vagas de emprego. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Sim. Beleza. Bom, na porção oeste, então, do outro lado do território chinês, que é uma região mais árida e com altitudes mais elevadas. E a gente tem a presença de dois desertos importantes ali, né? O deserto de Takamaka e, mais ao norte do país, a gente tem o deserto de Gobi. Então, assim, nessas regiões, nós estamos falando aí de regiões de deserto, ou seja, né?
pergunta, antes de eu falar. Região de deserto, vamos recordar aí um pouquinho dos aspectos lá naturais da Europa, que a gente conversou disso quando a gente estava falando dessa parte. O que caracteriza um deserto mesmo, pessoal? O que o lugar precisa? Eu tenho uma área nova. Oi? Eu não entendi. O seu clima seco e áspero. Né, é justamente essa questão do clima seco, né? Então, é a ausência de água aí, né? Então, o que caracteriza um deserto é a falta d'água. Então, eu tenho 2 desertos, né, nessa região, ou seja, um lugar onde tem pouquíssima disponibilidade de água, e tem uma parte do território chinês que está acima dos 3.000 metros, que é uma região de montanha. A gente também viu, quando a gente estava estudando o aspecto físico da Europa, que as regiões de terrenos irregulares, terrenos mais altos, são mais difíceis das pessoas utilizarem para ocupação, né, para construir sua casa, ou construir cidades. Então, essa parte do território chinês, e aí até eu mostro para vocês aqui, ó, são as regiões, a gente vai ter uma densidade demográfica menor do que uma pessoa por quilômetro quadrado, e de 1 a 50 pessoas por quilômetro quadrado. Então, veja que é uma parte bem grande do território chinês que tem pouquíssimas pessoas vivendo, quando a gente compara com a parte leste aqui, né, onde estão aí as melhores condições climáticas e as oportunidades de emprego, tá certo? Aí aqui embaixo também tem um mapinha que mostra para a gente a distribuição desses aspectos naturais. Então, o deserto de Gobi, aqui mais ao norte, aqui mais para o oeste, o deserto de Tacamaca. Essa parte aqui é o Planalto, né? Que aqui, gente, mais ao sul, onde eu estou passando a mãozinha, é a Cordilheira do Himalaia. Então, dá para vocês terem uma noção de como essa região da China é alta para burro, né? A gente está falando do ponto mais alto do planeta. Então, aqui tem muita montanha e realmente a ocupação humana fica dificultada, né? É mais difícil a gente se instalar num terreno mais acidentado, né, geograficamente falando. Tudo bem? Até aqui, gente, tranquilo? Sim. Beleza. Então, a gente vai seguir, né? Então, a gente já sabe agora, né? As pessoas estão distribuídas de maneira desigual pelo território, elas estão concentradas nas regiões, né, que tem aí um clima mais favorável para fixação humana mesmo, e também estão próximas aí à oferta de trabalho, né, onde estão aí as indústrias. A gente não pode esquecer, né, na verdade nós vamos observar isso nas próximas aulas. A China, a economia chinesa, ela é pautada na indústria, né, é aquilo que a gente também já sabe, assim, por experiência de mundo, né, por viver no planeta Terra. Quase tudo que a gente consome vem da China, né? A gente pega muita coisa, vira lá, vai olhar uma etiqueta e tá escrito lá, made in China. Então, assim, essencialmente a economia chinesa, ela tá pautada nessa atividade do setor secundário, né? Então, a gente vai ter uma grande presença desse tipo de empreendimento no território chinês, e é onde se concentra aí o grande número de oportunidades de trabalho, beleza? Então, agora a gente vai começar a falar das desigualdades econômicas e regionais que existem dentro da China. A gente, vou fazer de novo paralelo aí, a gente observa na China que é um território também gigante, a gente já viu ali essa desigualdade da distribuição da população, e assim como acontece aqui no Brasil, a gente tem desigualdades regionais, desigualdades econômicas muito marcantes, né? Se eu perguntar para vocês sobre o Brasil, ó, vamos pensar,
qualquer região do país onde é mais provável que uma pessoa consiga um emprego. Vocês sabem me dizer? Eu não entendi, fala um de cada vez. Na região sul? Região sul, alguém tem alguma opinião diferente? Não? Na Sudeste. No Sudeste. E onde é mais difícil conseguir um emprego? Qual região? Nordeste? Então, vamos lá. Pensando nessa ideia, né, de onde estão, né, as oportunidades de emprego, a região Sudeste seria aí a região que mais disponibilidade de vaga a gente ia encontrar. E pensando o contrário, a região aí que talvez oferecesse menos oportunidade de emprego, o Nordeste pode estar passando por essa situação, mas eu acredito que a região Norte ainda é mais delicada nessa questão das ofertas de trabalho, porque existe uma série de impedimentos, na verdade, para que alguns empreendimentos aconteçam por ali, né? Porque a gente está falando da maior parte do território aí que está atrelada à presença da floresta amazônica, né? E que a gente realmente deseja que atividades econômicas não sejam desenvolvidas assim muito intensamente ali, porque se isso acontecer, significa que a floresta está deixando de existir, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu encontrar um caminho para exercer essas duas coisas sem impactar, né? Exercer a função econômica nessa região sem causar grandes prejuízos à floresta que ali está. A gente existem caminhos possíveis, mas a gente precisa aí convencer, né, as pessoas a terem esse cuidado e fazer essa reflexão. Mas vamos lá. Então, a gente vai observar que na China a gente também tem isso, né? Então, em 79, lá, olha só, no mesmo ano que foi implementada lá a política do filho único, a China criou 4 zonas econômicas especiais, né? Onde, nessas 4 zonas econômicas especiais, permite-se que empresas estrangeiras possam investir dinheiro ali, né, capital e tecnologia, associadas ou não com empresas estatais chinesas. A gente não pode esquecer, pessoal, que é o seguinte, nós estamos falando de um governo socialista, que eles têm muitas empresas que são de responsabilidade do Estado. Então, tem muita coisa que funciona na China com base no serviço estatal. Para vocês, eu acredito que vocês saibam, né, mas também fazendo um paralelo aqui, empresas estatais são aquelas que são geridas pelo Estado, né? Aqui no Brasil, vocês sabem me dar um exemplo de uma empresa estatal importante? Não, gente, ninguém sabe? Empresa importante é Sanasa? A Sanasa, ela não chega a ser estatal, ela é uma autarquia, é um pouquinho diferente. Mas vamos pensar no Brasil mesmo, É uma que como um produz todo. para vender para fora? Tipo isso? Pessoal, presta atenção. Empresa estatal é aquela que é gerida pelo Estado. Quem é dono da empresa é o Estado. Vocês sabem me dizer uma empresa brasileira que seja estatal, que seja uma empresa grande, importante? A Petrobras. A Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal brasileira importantíssima, certo? Que atua aí num campo muito específico de exploração da energia e de desenvolvimento tecnológico que poucas têm no mundo. A gente desenvolveu a tecnologia de explorar petróleo em águas profundas. Então, assim, é uma empresa gerida pelo Estado e que tem um papel, assim, fundamental dentro da nossa estrutura econômica.
Para vocês terem uma outra ideia, os Correios também é uma empresa estatal que, apesar aí de todas as críticas que a gente possa ter, é uma empresa que tem uma estrutura logística que nenhuma outra tem, né? Tanto que outras empresas que fazem entregas pelo Brasil, muitas vezes se utilizam das estruturas dos Correios para poder realizar as suas entregas. Então, só para vocês terem essa dimensão, assim, de duas empresas grandes que estão no Brasil todo e que estão sob a administração do Estado e que têm essa relevância. Então, imaginem, né, que lá na China, eles têm não só duas importantes aí, né? Aqui no Brasil tinha mais, mas elas foram passando pelos processos de privatização, né? Então, é o Estado vendendo as suas empresas para a iniciativa privada. Na China, isso ainda não acontece da mesma maneira que aconteceu no Brasil. Então, para esses investidores, né, de outros países de fora da China, eles tinham, então, que ou ter, né, contato com alguma estatal chinesa, podia ser ou não. Então, o investidor podia investir em algo que estava numa empresa estatal ou não, que ali dentro da China também existem, né, as empresas privadas, tá? Então, investindo, quando alguma empresa, né, resolvia investir na zona econômica especial na China, essas empresas recebiam de volta uma série de benefícios que o Estado chinês oferecia, ligados aí, por exemplo, com as facilidades para exportação e importação de produtos. Então, o Estado chinês facilitava isso para aquelas empresas, para aqueles investidores que levavam seu dinheiro para ser aplicado dentro do território chinês. Em 1984, foram criadas outras zonas de investimento estrangeiro, em 14 cidades da costa. Então, daquela região que a gente viu no mapa, que estava ali cheio de gente vivendo, né? E com essa abertura em 1984, né, e a abertura aí, vou até fazer um parênteses, né, a abertura do quê? A abertura da economia para receber investimento de outros países. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, essa abertura da economia, ela começa lá no governo do Juscelino Kubitschek, né, quando o Brasil recebe as primeiras montadoras de automóvel vindas de outro lugar. Então, a gente começa por esse processo aqui no Brasil da abertura da economia lá na década de 50. Na China, demorou um pouco mais, né? Então, já mais ali, meados da década de 80, que foi incentivada essa abertura para tentar atrair investimento de outros países, tá? Bom, as 10 províncias aí que estavam no litoral, onde 37% da população chinesa vive, recebem 80% dos investimentos estrangeiros diretos e são responsáveis por 88% das exportações e 90% das importações. Somente a província de Guangdong realiza 40% do comércio exterior chinês. Então, assim, província, pessoal, são os estados lá na China, tá? Então, só um estado chinês realiza aí, é responsável por 40% do comércio exterior que a China faz. Então, isso dá para a gente uma dimensão dessa desigualdade econômica entre os países, desigualdade econômica entre as regiões dentro da China, né? Então, assim, para a gente imaginar que só um estado controla essa fatia importante desse comércio e o restante ali acaba se dividindo por outras regiões, a gente já começa a enxergar algumas regiões que se destacam e que, consequentemente, vão ter ali características socioeconômicas diferentes de outras regiões do país, porque, muito provavelmente, esse estado é um estado bem rico dentro da China. E aí, de novo, eu vou pedir para vocês me ajudarem a fazer um comparativo. Se eu perguntar para vocês qual que é a região que
seria correspondente aqui? Qual estado que seria correspondente a esse estado chinês? Que estado vocês falariam aqui no Brasil? Sul, Estado, pessoal, não região. São Paulo. Estado de São Paulo, né, galera? O estado de São Paulo é responsável aí por essa fatia importante da economia brasileira, né? Então, é só realmente para a gente tentar fazer esse comparativo. Aí tá aqui, né? Esse mapa mostra para a gente essa distribuição, né? Então, todos esses pontinhos vermelhos, pessoal, ao longo do litoral, são portos. E aí a gente tem que pensar, né, muito do comércio através do transporte marítimo. Tem algumas, as zonas econômicas especiais estão aqui, né, a partir da parte central, mas caminhando para o sul, para o litoral sul, a gente tem essas zonas econômicas. Essa parte do litoral aqui, que é onde a abertura da economia conseguiu se avançar, né? A parte aqui mais clarinha tem ali uma reserva de mão de obra também para dar suporte a essa economia que é travada no litoral, né? E a gente acaba tendo também essas setinhas que mostram aqui regiões de migração, né, das pessoas que saem da região rural em direção à parte urbanizada. E eu sei que aqui está difícil de enxergar, mas tem algumas setinhas azuis aqui no oceano que indicam as regiões da China que estão recebendo investimento de outros países. Então, o dinheiro entra por esses pontos do território chinês para fazer com que essa economia aí seja mais desenvolvida, tá certo? Pessoal, até aqui, vocês estão conseguindo entender? Tá tudo bem? Sim. Sim. A Melissa, você colocou aqui uma pergunta que eu só vi agora. A gente pode fazer o seguinte, são 11h39, eu vou fazer a chamada, e aí você fica e você me explica melhor a sua pergunta, eu te respondo, tá bom? Vou interromper aqui a gravação, gente.